De volta ao Serra Dourada Esportes, agora a gente vai falar sobre um assunto sério. Covid-19 tem causado alguns transtornos, principalmente no futebol, que parou tudo. E a gente vai saber agora quais prejuízos foram causados aí pela Covid-19 para os clubes goianos. A polêmica sobre o retorno das atividades esportivas ainda paira por Goiânia. Os impactos da pandemia na condição financeira dos clubes contribuíram para que os dirigentes corram atrás da solução. A princípio, Goiás, Atlético e Vila Nova tinham uma data certa para a reapresentação do elenco e o início dos treinamentos pós a pandemia. Mas a história mudou. O presidente esmeraldino, Marcelo Almeida, que também é médico, analisa as possibilidades dos treinamentos. Nós tínhamos uma programação para o retorno no dia 2 de maio. Nós entendemos naquele momento que não era um momento propício para retornar, mudamos a data para o dia 11, nós abortamos essa ideia, não iremos retornar dia 11 e preferimos agora fazermos análises semanais. Nós do Goiás, juntamente com a comissão técnica, estaremos avaliando semanalmente o cenário goiano, goianiense, o cenário nacional, para que a gente possa fazer um retorno com toda a segurança, não somente para os jogadores, bem como também para toda a comissão técnica. No Goiás, a maioria dos patrocinadores encerraram os contratos e, de acordo com Marcelo Almeida, os prejuízos são imensuráveis. Nós perdemos praticamente todos os nossos patrocinadores, ou seja, a receita de patrocínio praticamente zerou. Nós não estamos tendo receita nenhuma de bilheteria, obviamente, não estamos tendo jogos. Os valores que recebíamos pelas transmissões dos jogos também não estamos recebendo, por motivos óbvios. E os repasses que a gente recebe da emissora que patrocina o futebol brasileiro, esses repasses também foram diminuídos. Ou seja, é uma crise inimaginável, sem precedentes. A gente sabe que o futebol ele é muito caro, fazer futebol, principalmente em Série A, é muito caro. Os salários dos jogadores de futebol são salários bem elevados. Felizmente o Goiás ele sempre foi muito centrado, muito pé no chão. Nós tínhamos uma pequena reserva, mas praticamente há 2 meses nós não temos receita nenhuma e a gente sabe que essas reservas vão diminuindo. No Atlético, a situação financeira também não está nada fácil. E por isso o presidente Edson Batista apoia o retorno das atividades. Perdemos quase todos os patrocínios, 95% dos patrocínios. A Globo suspendeu o contrato por 3 meses. Então é um momento de muita preocupação, de muita tensão. E acho que a única forma da gente recuperar o futebol é voltando a trabalhar, enfrentando o vírus. Nós vamos fazer todos os protocolos necessários, atender todos, né? E o mais importante é que a gente vai dar uma resposta para a sociedade, para o futebol em geral, que a gente tem condição de superar esse momento tão difícil, porque a única forma é voltar a trabalhar para recuperar o clube e, naturalmente, preservar os empregos e as famílias. O Tigrão tem tentado de todas as formas conseguir auxílio financeiro para pagar as dívidas e, por ter sido rebaixado à Série C, o clube recebeu um recurso da CBF no valor de R$200 mil. Mas o dinheiro não foi capaz de suprir as despesas do Tigrão. E agora, com a perda de 70% dos patrocinadores, a situação é ainda mais lamentável. Só tem prejudicado ainda mais os clubes, né? Ainda mais na situação como o Vila, de um clube como o Vila, que depende aí da receita da bilheteria, dos bares, né? De toda a exploração ali comercial que a gente tem no Oba durante os jogos, o sócio-torcedor, que a gente também já tem tido aí uma desistência altíssima, né? Em torno de 70% dos nossos sócios-torcedores já deixaram de contribuir com o clube. As receitas da loja do clube também, que sofreram, né, com esse período. Tivemos um período em que a gente esteve fechado e agora também em relação aos patrocinadores, né? A gente tem perdido patrocinadores. Pois é, então tá aí o pessoal reclamando, falando da perda, né, financeira dos clubes por causa dessa pandemia. O Goiás aí perdendo aproximadamente um faturamento de R$1 milhão por mês,
O Atlético 500 mil, o Vila 200 mil. Então, todo mundo perdendo dinheiro e os clubes no Brasil inteiro reclamando da questão financeira. E esse mês, quando a TV, que tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, pagou a parcela aos clubes, já pagou com dinheiro a menos, sabia, Adolfo? Pois é, eu fico pensando nessa história. Claro, se você é rico, a sua despesa é maior. Quem mais gasta aqui é o Goiás, que é o clube que tem mais dinheiro. Não é isso, Matheus? Isso. Mas e o Vila Nova? Dos três aí? O Vila numa pobreza de dar dó. Como é que faz? E o Vila ainda comete um agravante, né? Na semana passada foi divulgado aí o balanço financeiro, né, dos clubes. O Goiás terminou com 2 milhões de lucro no vermelho, no azul. O Vila com 5 milhões no vermelho e o Atlético com 1 milhão e 800 no azul. Né? Então o Vila Nova ainda teve esse agravante, né, que é uma perda muito grande no ano passado. E se você somar o que perdeu gastando e o que perdeu deixando de ganhar, o Vila chega a 11 milhões, que ele perdeu 6 milhões da segunda divisão. Isso aí é um balanço do ano passado, né? 2019. E Adolfo, quando o presidente do Vila Nova, Tauane e amigos, era o Estival Martins, correto? Exatamente, é isso aí. Se tivesse dado lucro, seria ele também. Sim, e Tauane. Tem mais um agravante, né? Essa semana saiu uma notícia aí que o Vila Nova, ele foi condenado a pagar 120 mil reais para o volante Araújo, que jogou só 5 vezes no Vila Nova. Isso por encargos, eu até anotei aqui, ó, auxílio moradia, direito de imagem atrasado, salário de agosto, setembro, outubro, salário até de novembro. Como então, é o nome assim, dele? o volante Araújo. Direito de imagem. Lá na Rádio Bandeirantes, em que nós trabalhamos, o pessoal fez as contas. Ele fez 5 jogos. 5 jogos. O Vila é condenado a pagar 150? 120 mil reais. Sabe quanto saiu cada jogo dele, amigão? Quanto? Uns 25 mil, de 25 a 30. Mil, é isso mesmo. 5 vezes 3, 15. Mas isso aí o cara pede, coloca esse monte de coisa, aí na hora que vai fazer um acordo com ele, já vamos cortando isso aqui, corta isso aqui, cai para 20 mil. Aí, Matheus, a questão dos prejuízos dos clubes aí, e tanto é que os times de futebol, Vila Nova, Atlético, Goiás, Flamengo, né, todo mundo cortando aí salários de jogadores. O Goiás não teve tanto sucesso assim com os seus jogadores, tanto é que vai esperar os atletas se apresentar para voltar a conversa numa diminuição salarial, mas o Atlético sim, o Atlético teve sucesso. Na verdade, o mundo inteiro está diminuindo a sua receita, né, em várias áreas, mas no nosso caso, que é o futebol, o Goiás, eu acredito que ele pecou, por ele não ter tido êxito com essa situação entre os jogadores e a diretoria, algo errado aconteceu aí, porque os jogadores não queriam, era uma porcentagem muito alta para essa redução, e aí depois os jogadores colocaram uma situação que, caso tenham que trabalhar e treinar como fizessem em dias normais, deveria receber 100% do salário. Então, assim, ficou uma conversa muito estranha entre o clube e os jogadores. O que me causa estranheza são os jogadores colocarem a situação, que se forem para trabalhar normalmente, tem que receber 100%. Gente, o mundo inteiro mudou. Os jogadores do Goiás... E se o jogador não trabalhar normalmente, como é que ele vai? Vai jogar só meio tempo? Porque ele vai precisar de perna para correr atrás da bola, concorda? Não, e outra coisa, se for analisar, então, essa lógica dos jogadores, esse tempo os jogadores ficaram parados, então eles não deveriam receber nada. E o Atlético, ele conseguiu um acordo com os jogadores, 33% na diminuição salarial, os jogadores concordaram, né? Todos os jogadores deram entrevista, falaram, não, o time está passando por uma situação, a gente tem que entender e a gente precisa fazer isso aí. E o Atlético ainda fez uma jogada inteligente, que é devolver o dinheiro no caso da permanência do time para a Série A. Eu vou tomar um tempinho para falar aqui, para explicar detalhadamente. O Ramos está falando, gente, que o Adson, ele mais uma vez mostrou que ele é o melhor presidente dos clubes de Goiânia. Esse jogador desse tamanho já mexia com bola. Sabe o que ele fez? O time dele é Série A, o Atlético, assim como o Goiás, né, Ramos? Isso. Ele chegou e falou, rapaziada, é o seguinte, eu preciso descontar 33% do salário de vocês, ok? Ok. E no final do ano, se a gente se mantiver na Série A, se a gente não cair para a Série B, eu devolvo esse dinheiro para vocês. Não foi isso, Ramos? Isso, desse jeito. O pessoal está amando a decisão do Adson, ele já saiu na frente, o Goiás numa dificuldade lascada. Eu ia até falar outra palavra, Ramos. O que você ia falar? Não vou falar, não. Lá na rádio eu sou proibido de falar. Aqui, então, deve ser a mesma coisa. Então, olha, uma dificuldade lascada e o Adson já deu drible, mas os jogadores sabendo, drible com consciência. Coisa de sujeito que sabe mexer com isso, que conhece bola, né, Ramos? Como poucos. 33%,
a gente desconta, ok? E no final do ano, a gente não caindo para a Série B, eu devolvo esse dinheiro para vocês. Ô, Adolfo, mas tem uma coisa boa aí, pelo menos para o Goiás. O Goiás, assim, não é tão boa porque a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Mas o Goiás espera aí o acerto, a segunda parcela da venda do Michael, né? Que é para dia 15 agora, cerca de 2,5 milhões de euros. Então, assim, já tem uma coisa que pode estar chegando boa aí para o Goiás se o Flamengo conseguir pagar. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente